carreira política, né, começou ainda muito cedo, né, quando criança ainda estudando no ensino fundamental, já participando dos grupos de liderança na sala, liderança nos grupos estudantis, nos grêmios estudantis, né, ali já participando do dia a dia das escolas, mas despertou mesmo há 7 anos, em 2010, quando eu fui candidato pela primeira vez ao cargo de conselheiro tutelar no município de Barreiras, né? E de lá para cá, 2013 fui candidato novamente, sendo eleito, 2010 fiquei como primeiro suplente, 2013 fui eleito e 2015, quando novamente me candidatei, fui reeleito ao cargo de conselheiro, né? E o ano passado, 2016, quando surgiu a oportunidade de colocar o nosso nome à disposição, então, desde mais cedo, a gente já vem participando politicamente das questões políticas da nossa cidade. Então, como eu disse, né, como conselheiro tutelar, quase 6 anos trabalhando como conselheiro tutelar no município de Barreiras, né, também sou ordenado pastor pela Igreja Evangélica Missão Mundial Servos, né? E nesse trabalho como conselheiro, no trabalho à frente de igreja, a gente sente sempre um trabalho voltado com relação à família, né? Com relação aos direitos da família, da criança e do adolescente. E quando eu falo direitos da criança, direito da família, a gente não está colocando a questão de como é constituída a família, o conceito de família. Quando a gente fala de defender os direitos da família, é defender o direito daquelas famílias que muitas das vezes não é vista pelo poder público, né? Como conselheiro tutelar, e todo o caso que nós atendíamos com relação à criança e adolescente, por trás de cada criança e adolescente sempre tem uma família. Então, toda vez que a gente ia atender, a gente percebia a necessidade que essas famílias viviam, né, com a falta de uma educação de qualidade, de uma saúde digna, de uma infraestrutura, né, para que essa família, de uma base para que essas famílias pudessem garantir, né, os direitos de suas crianças e seus adolescentes. Então, quando nós colocamos o nosso nome à disposição como vereador, é para que, de fato, a gente fosse uma voz dessas famílias que muitas das vezes não é lembrada na hora das políticas públicas. Então, a nossa bandeira aqui é defender esses direitos, é defender o direito da criança, defender o direito da mulher, defender o direito do homem, defender o direito do idoso, defender o direito da sociedade, que muitas das vezes não é vista pelo poder público. Então, como o país está vivendo, é sabido de todos que o Brasil está vivendo um momento de transição, o país está vivendo um momento de ajustes, né, em todos os sentidos, né? Quem acompanha os noticiários tem visto todo dia uma novidade no campo do judiciário, da política, da economia, da inflação. Então, o nosso país ele está vivendo um momento de transição. E todo momento de transição ele traz uma instabilidade, né? É o que nós estamos vivendo hoje. O alto índice de desemprego que o nosso país está vivendo, né? Muitas situações indesejadas que a população não gostaria de estar vivendo, né? E isso é preciso que seja feito, algumas reformas, algumas mudanças que o país precisa acontecer. Eu tenho certeza o brasileiro é um povo que não desiste, é um povo perseverante, e eu tenho certeza que em breve nosso país dará a volta por cima, passará essa página talvez triste que está vivendo agora, e com certeza o brasileiro irá sorrir como sempre. Então, como eu disse, não só o Brasil, mas o nosso estado, o estado da Bahia, né, um dos maiores estados da nossa federação, nós vemos que o nosso estado também, a Bahia sempre, por muito tempo, ficou à mercê dos investimentos do governo federal, né? Então, nesse momento, nós sabemos que
ainda falta algumas coisas, ainda precisa ter alguns investimentos. Nós vemos em alguns momentos, em alguns pontos isolados do estado, havendo alguns investimentos, né? Como aconteceu aqui na semana passada, há pouco tempo em Barreiras, a inauguração da base avançada do GRAE. Nós vemos isso como um avanço política pública para a área de segurança, né? Mas ainda precisa ser investido. Nós estamos aí, o nosso estado, indo para 11 anos de governo de uma mesma sigla partidária, né? E quando uma sigla partidária ela busca se manter no poder por muito tempo, eu penso que a questão da democracia ela vai perdendo a sua força e seu valor, né? Precisa haver uma alternância nessa questão de siglas partidárias, de ideologias partidárias, até para que seja de fato aplicados os recursos públicos e as políticas públicas cheguem em quem realmente necessita delas. Então, a nossa cidade, Barreiras, chegou aos seus 125 anos, né? A população é aproximadamente, conforme o censo do IBGE, aproximadamente 160 mil habitantes e, infelizmente, Barreiras teve nesses seus últimos 15 anos, né, gestões que não pensou o crescimento da cidade, não pensou o desenvolvimento da cidade e, infelizmente, Barreiras acabou perdendo o seu título de cidade-mãe do Oeste, a capital do Oeste. Barreiras foi muito prejudicada e quem vê Barreiras hoje sabe o desgaste que a nossa cidade vive, né? Com relação à segurança, com relação à educação, com relação à saúde, com relação à infraestrutura. Então é preciso que Barreiras volte a sorrir, que Barreiras volte a trilhar os trilhos do desenvolvimento. Então a gente espera que nesse novo tempo Barreiras possa viver tudo isso. Nesses últimos 15 anos a nossa cidade sofreu muito por falta de uma gestão visionária, futurista, que pensasse e planejasse a cidade para dias melhores. Barreiras estamos vivendo o início de um novo governo, um governo municipal, né, tanto no executivo quanto no legislativo municipal. Haja visto que a Câmara de Vereadores houve uma renovação, né, a maioria dos seus vereadores são vereadores que foram eleitos pela primeira vez e todo o início de governo há uma perspectiva, não só daquelas pessoas que votaram no novo gestor, né, mas daqueles que não votaram, mas que acreditam que pode haver uma mudança, uma revolução na forma de administrar, de pensar o futuro para a cidade. Então eu penso que Barreiras aguarda com expectativa para esses próximos 4 anos, né, de mudança, de uma nova forma de governar, uma nova forma de administrar. Barreiras espera, né, um governo visionário, um governo futurista que planeje a cidade para o futuro e que coloque Barreiras de volta no lugar que ela precisa estar, que é no trilho do desenvolvimento, do crescimento, quando ela esteve, que infelizmente por algum tempo ela se afastou dessa posição, mas nós cremos que Barreiras pode voltar a continuar a crescer, não só no centro urbano, na cidade, na sua sede, mas também como na zona rural, né? Tá aí os produtores rurais, os agricultores, né? Que são aqueles que mantêm, que abastecem as nossas mesas todos os dias, né? De um alimento saudável e que precisa ser valorizado também pelo município, precisa ser visto, precisa ser lembrado. Então, conforme estabelece as constituições, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e o Regimento da Câmara de Vereadores, né, o papel do vereador é fiscalizar os atos do prefeito e da sua administração, bem como propor medidas de interesse da coletividade. Então, o vereador ele é eleito para fazer esse trabalho de fiscalização. Como eu costumo sempre dizer, o vereador ele é a cabeça pensante daquelas pessoas que lhe confiaram o voto. No caso de Barreiras, são 19 vereadores. Então, Barreiras, na Câmara de Vereadores, existem 19 cabeças pensantes, aquelas pessoas que vão pensar o futuro da cidade, o bem da cidade, que vão propor medidas, né, projetos de leis para que a comunidade viva e desfrute
dos bens públicos, desfrute das políticas públicas, além de acompanhar e fiscalizar as ações do prefeito, se realmente está sendo investido o dinheiro público, da forma que está sendo investido, se realmente está contemplando a população. Eu quero aproveitar esse momento, mais uma vez, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui como vereador, falando com você que nos ouve, que nos assiste nesse momento. Quero também agradecer a cada eleitor, não somente aqueles que nos deram o voto de confiança, né, mas aqueles que não puderam votar, mas que de alguma forma torceram e contribuíram para que nós chegássemos e estivéssemos aqui como vereador dessa cidade. Quero dizer a cada um de vocês, eleitores, telespectadores da TV Câmara, que o nosso mandato estará à disposição da nossa cidade, né, para defender de fato e de verdade você, a sua casa, a sua família. O nosso compromisso é com você e com sua família. Dizer que as portas do nosso gabinete estarão abertas para lhe atender, para lhe ouvir, para lhe receber da melhor forma possível e, como vereador, defender você e defender a sua família. Muito obrigado.